Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Tia Concursos. Eu sou a professora Nívia, estava olhando assim as carinhas de vocês para achar uns conhecidos aí, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Nívia. Então vamos começar com... acho bem complicado o raciocínio lógico nas provas. Excelente professora, aprendi muito nas aulas. Olha aí, ó, que sucesso! Já estudei superficial, tô vendo ali. Já estudaram raciocínio lógico, isso aí. Então, pessoal, o pessoal que está em casa aí, que me respondeu ali, obrigada pelas suas palavras ali. Eu sei que tu acha bem complicado o raciocínio lógico, mas eu vou te ajudar de uma forma bem diferenciada. E acho que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tá bem? Vamos lá, então. Vamos começar com estruturas lógicas. Então, é o princípio do princípio, tá? Posso, com certeza. Vai me avisando, tá? Porque às vezes eu me esqueço de olhar para ali. Muito bem. Bom, pessoal, vamos começar com estruturas lógicas, tá? Eu vou te ensinar o princípio do princípio. Quem já viu, eu só vou acrescentar alguns detalhes e vou ter refrescando a memória, tá? Vamos lá. Proposição barra premissas. Proposições ou premissas, tá? A gente chama das duas formas. Olha a definição. Uma declaração ou sentença composta por palavras ou símbolos é uma proposição lógica apenas quando tem. Então, pessoal, olha só, são 3 critérios super importantes para que tu entenda o que são premissas ou proposições. Eu até vou anotar aqui para destacar para vocês, eu vou destacar até numa cor mais chamativa, o seguinte: precisa ter verbo. Então, em uma frase, né, nós consideramos que tenha a presença de verbo. Tem que ter sentido completo, e eu explico melhor mais adiante o que seria esse sentido completo, assim, que a gente lê a sentença e a gente não fica com nenhuma dúvida sobre ela, tá? Mas eu te explico melhor o que é isso. E possui valor lógico. Eu consigo julgar em verdadeiro ou falso, tá? Então, são 3 critérios. Ter verbo, ter sentido completo e possuir valor lógico. Eu consegui julgar em verdadeiro ou falso, tá? Isso sim, por enquanto, são premissas. Só destaquei ali, mesma coisa está escrita aqui. Querem que eu dê mais um zoom ou tá bom assim? Pessoal do fundo aí. Tudo bem? Muito bem. Então, seguimos. Olha só. Muito comum cair, tá? Exemplo. A Lua é o único satélite natural da Terra. Pergunto para vocês, tem verbo? Tem. O verbo ser. Perfeito. Tem sentido completo? Olha só o que é ter sentido completo. Se a gente lê cada palavrinha, a gente entende tudo isso, né? Ó, a Lua, eu sei o que é Lua, é o único satélite natural da Terra. Percebem que a gente entende cada palavrinha em separado? Perfeito. Então, isso é ter sentido completo. Pois mais adiante eu vou mostrar para vocês o que é não ter sentido completo. E aí vai ficar bem claro, tá? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Observem uma coisa. Eu sou de exatas. Que os professores não me escutem, mas eu não sei isso, tá? Eu não sei se a Lua é o único satélite natural da Terra. Mas se eu pesquisar, eu vou saber, certo? Então, eu consigo julgar em verdadeiro ou falso, certo? Então, nesse caso, respeitou os 3 critérios? Sim ou não? Então, é proposição. Esse Vzinho é de check, tá? Não é de verdadeiro, é de check. Respeitou os 3 critérios. O segundo exemplo ali. O número 183 é par. Tem verbo? Tem sentido completo?
Eu entendo tudo que está escrito, né? Posso julgar em verdadeiro ou falso? E nesse caso é? Ah, muito bem. Então, respeitou os 3 critérios, portanto, é proposição, tá? Muito bem. Agora, uma sentença matemática. 3 mais 5 igual a 9. Obviamente que o verbo vai cair, né? Aí eu não consigo avaliar verbo, tá? Tem sentido completo? Olha, eu conheço todos os números dessa sentença, né? Se ela fosse uma sentença assim, por exemplo, x mais 2 igual a 9. Opa, eu sei quem é o x? Não. Ah, professora, levanta a mão lá no fundo. Sim, eu sei calcular o valor de x. Ai, que bom, fico muito feliz, mas não está escrito ali, né? Tá? Então, se não está escrito para nós, não interessa, tá bom? Então, olha só, sentido completo, eu preciso conhecer todos os elementos de uma sentença matemática, certo? Muito bem. Então, nesse caso, eu conheço, certo? Então, tem sentido completo? Sim, né? Consigo julgar em verdadeiro ou falso? Sim, né? E é falso, né? Então, portanto, é proposição. Tá bem? Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Podem fazer uma careta se não quiserem falar, tá? Que aí eu repito. Sem problemas. Nívia nasceu em janeiro. Tem verbo? Sim, nasceu. Tem sentido completo? Sim, a gente lê e entende tudo que está escrito, né? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Vocês não sabem. Mas se vocês me perguntarem, vão saber, né? Então, a gente consegue julgar em verdadeiro ou falso. É verdade, eu nasci em janeiro. Portanto, preencheu os 3 requisitos. É proposição. Tá bem? Pegaram a ideia? Estão pegando? Pessoal, isso aqui é questão de prova, tá? Por incrível que pareça. É questão de prova. Cai. Certo? Ops. Diga. Cai fora. Não, a gente não avalia. Ai. É uma condição que daí, quando é expressão matemática, a gente não precisa avaliar verbo, tá? Não. Quer dizer, tem, mas eu vou te mostrar agora aqui, mas por enquanto ainda não, tá? Então, nessa questão matemática, a gente analisa simplesmente o valor lógico e o sentido. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Mais alguma dúvida? Iago, vamos aprender juntos, Iago. Vamos lá. Ó. Atenção. Nem toda sentença é uma proposição, ou seja, não recebem um valor lógico. São elas. Então, eu vou te mostrar as sentenças que tu vai bater o olho e tu não vai nem precisar pensar, tá? Tu vai bater o olho e tu já vai dizer assim, isso aí não é proposição. Então, bateu o olho, tu já sabe que não é proposição, certo? Quem são elas? Sentenças exclamativas não são proposições, tá? Então, vi um pontinho de exclamação lá no final, não é proposição, tá? Sentenças interrogativas. Tá, então eu dei o exemplo aqui da exclamativa, né? Eita. Sentenças interrogativas. Amanhã choverá, você conhece o Pedro? Sentenças imperativas. Feche a porta, saia daqui, abra a janela, sei lá, tá? O que são sentenças imperativas? São sentenças em que eu peço, ordeno, mando alguma coisa, tá? Sentenças imperativas não são proposições, tá? E sentenças abertas, as quais falta informação. Exemplo. Olhem esse exemplo. Ele foi
o maior jogador daquele ano? Olha as interrogações que vêm na nossa cabeça. Eu não sei se é só na minha, vocês vão me dizer. Ele quem? Maior jogador do quê? E qual a última? Que ano? Entenderam? Então, a gente leu essa sentença e não ficou claro para nós, certo? Eu não sei nem do que está falando aqui, tá? Então, percebem que ao ler essa sentença, ela vai furar, digamos assim, o segundo critério ali, que é o quê? Sentido completo, né? É uma sentença que falta informação, que não tem sentido completo, certo? Olha a outra aqui, que eu também mostrei ali para vocês com uma outra forma, né? Uma sentença matemática em que eu não sei o valor de x. Mas, pessoal, aí eu vou fazer uma provocação para vocês. E se eu colocasse uma sentença assim, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Eu vou recortar até para ficar salvo para vocês, tá? Vou recortar aqui, peraí. Se eu escrever algo assim, ó. Isso aqui que eu escrevi é proposição ou não? E aí? Esse P para, tá? Para. Tá. Que mais? E aí? Isso. Vão pensando alto que eu gosto. Isso mesmo. E aí? Tá. Olha só. Olha a diferença desse para esse aqui. A diferença foi que eu disse quem era o valor de x, certo? Se eu disser quem é o valor de x, vocês vejam se vocês concordam comigo, se faz sentido. Ela tem sentido lógico, não tem? Porque daí eu disse quem era o valor de x. Por mais que esse valor de x pudesse estar errado. Mas eu disse quem ele era, certo? Eu conheço ele. Então, fica com sentido completo. E eu posso julgar em verdadeiro ou falso, sim ou não? Tá? Então, eu não quero... Olha o detalhe que eu vou te passar. Eu não quero que tu decore assim, ó. Ah, se tem x não é proposição. Não é isso. Não é isso. Se o valor de x não está discriminado, não está descrito, é proposição ou não? Não é proposição. Não é proposição. O valor de x não está descrito. Mas, professora, eu sei calcular, eu sei isolar o valor de x, que bom, eu fico muito feliz por ti. Mas não está escrito. Tá? Não está escrito. Numa sentença em que... Isso aqui é um baita pega-ratão, tá? Isso aqui é um detalhe rico que eu tô te passando. Em uma sentença em que a gente declara o valor de x, por mais que o valor... Que eu dissesse aqui, ó, que o valor de x era 10. Totalmente errado, né? Mas eu te disse quem era o valor de x. Aí tu vai dizer que é falso, entendeu? Ponto. Mas tem sentido completo porque tá tudo descritinho. E eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Entenderam? Sim? Dúvidas? Enquanto tomam água, perguntem aí. Isso, Jean, muito bem. Yuri, não tem mais de um valor lógico, tá? Não tem. Essa frase que tu colocou não é correta, tá? Certo, pessoal, alguma dúvida aqui? Então, só recapitulando, pode falar.
colocar esse esquema. Certo. 2 igual a 2, x é igual a... Certo. Não vira uma proposição composta. Não, porque a gente não tem conectivo aqui, tá? Ela só vira uma composta se ela tiver conectivo. Boa pergunta. Isso, sem então, ou isso mesmo. Aí sim. Isso, aí sim. Aí seria uma proposição composta. Isso mesmo. Aí é proposição de... Aí é. Não precisa nem avaliar se é ou se não é, tá? Mais dúvidas? Só recapitulando então, tá? Pra gente fechar esse ponto aqui, ó. Se eu te dou uma expressão matemática e ela tem um valor que pode ser x, pode ser y, pode ser até um emojizinho, tá? Um valor que eu desconheço. E eu não te disse quem é esse valor que eu desconheço, ela é ou não é proposição? Eu não te dei o valor, tá? Não é proposição, tá bom? Não é. Podem falar bem firme. Não é. Quero ver. Vai rápido, vai alto. Não é. De novo, não é. Isso, firme. Agora, x, se eu te der o valor de x ou de y ou da incógnita que eu não, do valor ali que a gente não conhece, se eu te disser, olha, a carinha feliz é igual a tanto. Aí sim vai ser proposição, tá bom? Então eu não quero ninguém pensando assim, ó, se eu não conheço, se tem x, se tem y, não é proposição. Não é isso, tá? Ficou entendido bem isso? Beleza. Seguimos então. Como é que é? Pode perguntar na prova se é proposição, se é verdadeiro ou falso. Não, tá? Não vai ter perguntar isso. Assim, se é verdadeiro ou falso, não. Vai ter perguntar depois lá para tu fazer operações quando a gente tiver conectivo. Senão, não, tá? Beleza. Vão mandando dúvidas. Ó, outras sentenças que não são proposições, eu coloquei ali para tu lembrar, tá? Mas olha só, sentenças opinativas, como é que eu vou julgar em verdadeiro ou falso alguma opinião? Faz sentido para vocês? Não tem como, né? Então não são proposições. E frases com 2 valores lógicos. Sentenças com 2 valores lógicos, pessoal, não são consideradas proposições, tá? Por quê? Porque nós, na lógica, nós temos alguns princípios que depois eu vou passar para vocês e vou passar porque caem, tá? Porque se não caíssem, não tinha necessidade de vocês saberem, mas cai teórico sobre isso, tá? Não são considerados proposições porque nós temos uns princípios lógicos. E nos princípios lógicos, eles nos garantem que para ser proposição, só tem um valor lógico, entendeu? Só verdadeiro ou só falso. Não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, entendeu? Mais ou menos assim, mas depois eu vou explicar melhor essa parte, tá? Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu peguei exercícios de concursos, tá? Mas são bem mesclados. Tem assim, ó, tem Fundatec, tem outras bancas, tem IBFC, tem um monte de bancas e tem Sebrasp também. Eu sempre falo muito de Sebrasp, eu acho uma banca bem desafiadora, tá? É uma banca, assim, para mim, né? Para mim, na minha opinião, é uma banca que se tu te prepara para ela, tu tá pronto para qualquer uma. Na minha opinião, tá? Que é aquela que, se tu errar uma numa certa, sabe? É aquele sisteminha Sebrasp de ser. Então, eu acho bem interessante porque... E eu sempre trago alguma coisa, assim, pra gente fazer de várias bancas, tá? Então, olha só. Quantas das seguintes sentenças são proposições? Vamos ver comigo. A primeira, meu Deus, que chuva forte. É uma proposição? Por quê? Exatamente, olha só, bati o olho e já vi que não é. Por quê? Porque tem uma exclamação, não é? Muito bem. Dia 20 de setembro comemora-se a Revolução Farroupilha. Tem verbo?
tem sentido completo? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Então, preencher os 3 critérios é proposição. Qual o significado do feriado do dia 7 de setembro? Por quê? Interrogativa, bateu o olho e já viu que não é, tá? O ônibus escolar está abastecido de combustível. Tem verbo? Tem sentido completo? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Tá. Aí tu não vai também ser tão cri-cri, dizer assim, ó, qual combustível? Não, né? Não, tá? Não seja paranoico também, tá bom? Independente do combustível, ele vai andar, tá? Então, para nós, não tem por que fazer essa pergunta, tá? É que isso sempre é uma dúvida, por isso que eu já trago para vocês, tá? Então, respeitou os 3 critérios, é proposição. E a última, motorista, calibre os pneus do ônibus. Só um pouquinho que eu vou responder uma perguntinha aqui. Na prova pode aparecer esse para? Pode! Esse para, eu posso escrever a palavra para ou posso escrever P barra, não é uma notação matemática, tá? É simplesmente a abreviação da palavra para, tá bom? Nada demais. Tá, desculpa, não escutei o que vocês falaram. Imperativa, então, imperativa não é. Quantas temos, então? 2, portanto, letra B. Certo? Aparece ali. Deixa eu só ver ali que tá com delayzinho. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão aqui? Tudo bem? Questão número 2, Sebrasp, modelo Sebrasp, tá? Vamos lá. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Denomina-se proposição toda sentença declarativa a qual se pode atribuir um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, nunca ambos. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada. E essa questão eu trouxe justamente para trabalhar isso contigo, tá? Realmente, não tem como a gente ter ambos valores lógicos. Ah, ela é verdadeira hoje, amanhã ela é falsa. Não, tá? Não tem como. E também o termo sentença fechada, que a gente já falou de sentença aberta, né? Ou não? Falamos, né? Sentença aberta seria uma sentença que falta informação, como nós vimos, né? Sentença fechada, o que que é? É uma proposição que respeita aqueles 3 critérios. A gente considera como uma sentença fechada, tá? Vou fazer uma pergunta. Pode falar. Naquela questão, Nívia faz aniversário em janeiro. Sim. Okay. Para mim pode ser uma proposição falsa. Mas para ti já é uma proposição verdadeira. Não, mas olha só. Não tem como ser falsa se eu nasci em janeiro mesmo. Entendeu? Sim, mas eu não sei. Mas aí tu não pode, tipo assim, ó. Tu não sabe. Mas se tu for me perguntar, tu vai saber. Entende? Então tu não pode julgar antes de saber. Entende? Boa pergunta. Tu tem que saber. Tu sabe que tu consegue julgar em verdadeiro ou falso, mas tu saber se é verdadeiro ou se é falso, tu vai ter que pesquisar mesmo. Ou perguntar, sei lá. Tá? Não tem como pra ti ser uma coisa e pra mim ser outra, entende? Não existe isso em lógica. Tá? Boa pergunta. Então, esse item número 2 é? Certo. Isso aí. Item certo, tá? Número 3. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença, soldado, cumpra suas obrigações, é uma proposição simples? Item? Errado, com certeza, tá? Erradíssimo. Mas por quê? Isso, tá dando uma ordem, né? Então,
imperativa, sentença imperativa, tá? Boa noite, Sandra. Dúvidas? 2 questões Sebrasp, tá? Essas aqui que nós fizemos. Vamos lá, mais umas. Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Vamos lá. E aí eu quero que tu bata o olho e me diga qual é. Qual não é? Só debater o olho. Quantos segundos a gente demorou para fazer essa questão? Isso aqui eu tirei de concurso, tá? Eu não sei dizer para vocês agora qual foi, mas é uma questão de concurso. Não foi eu que criei, tá? De concurso. 2 segundos para a gente descobrir a resposta, né? Mas vamos avaliar cada alternativa? Vamos ver? Por que elas são? Sei lá. Vamos olhar. A França fica na Europa. Tem verbo? Tem sentido completo? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Muito bem. Na letra B, pessoal, ela é uma proposição. Por quê? Claro, né? Tem tudo, tem verbo, tem sentido completo e eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Mas ela tem uma coisinha aqui, que depois mais adiante a gente vai estudar, que é um conectivo. Então, toda vez que a gente tem um conectivo, a gente tem uma proposição lógica, tá bom? Claro que não vai ser uma proposição lógica simples, mas é uma proposição lógica. E a letra C? Conheço todos os valores que estão ali, né? Então, tudo ok. E a letra D? Também nós temos uma coisinha aqui, ó, que nos garante que é proposição também, além de ter verbo, ter sentido completo, enfim, né? Com certeza. Certo? Então, gritou para nós que é a letra E, tá? Pela interrogação. Julgue o item que se segue. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Vamos ver se essa afirmação está correta. 12 é menor que 6. Tem verbo? Tem sentido completo? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Muito bem, então essa aqui é. E a B? Por quê? Interrogação, muito bem. E a letra C? Por quê? Não tem o valor de X, muito bem. E a letra D? Existe vida após a morte. Tem verbo? Tem sentido completo? Posso julgar em verdadeiro ou falso? A gente não sabe, um dia saberemos. Tá? Mas um dia a gente vai conseguir julgar em verdadeiro ou falso, certo? Então, realmente item, certo, A e D são proposições. O que eu precisava passar nesse primeiro momento para vocês, assim, ó? O que, é claro, que as sentenças lógicas, né? A gente entender essa primeira parte, mas assim, ó, tu entender que mesmo que tu não souber, não quer dizer que aquilo esteja anulado. Se tu pesquisar, tu vai saber se é verdadeiro ou se é falso, entende? Então, eu não saber não significa que eu não posso julgar em verdadeiro ou falso, tá? Eu vou pesquisar e vou saber, tá? É isso aí. Alguma dúvida? Tudo bem? Entendendo tudo? Não gosto desse silêncio, hein? Muito bem. Pessoal, então assim, ó. O que é proposição, tu já vai sair daqui hoje sabendo, tá? E tu já vai sair daqui sabendo o que não é proposição. Tu vai bater o olho e já vai saber. Vamos relembrar? Sentenças imperativas. O que são sentenças imperativas mesmo? Uma ordem, né? Mandando, ordenando alguma coisa. Sentenças interrogativas. Sentenças. E mais uma. Aberta. Muito bem. Sentença aberta não é proposição. Ótimo. Bom, agora, pessoal, a gente vai se encaminhando para conhecermos, porque assim, ó, tudo isso que eu mostrei para vocês, respeitar os 3 critérios, isso são proposições simples. Ponto.
trecho inicial cai, essa parte que eu dei para vocês cai sim, tá? Porém, agora, nós vamos entender o que são proposições compostas, tá? O que são proposições compostas? A gente junta 2 ou 3 ou 4 proposições. Junta elas. Olha que bonito. E aí, como é que a gente junta elas? Como é que a gente conecta elas? Através de conectivos, tá? Esses conectivos... Então, assim, eu vou mostrar a estrutura que eu montei aqui para tu entender bem do zero essa parte, tá? Tudo certo, professor? Tá. Olha só, nós costumamos, em raciocínio lógico, dar uma letra para uma proposição. Como assim? Nós chamamos, por exemplo, a proposição passei no concurso, podemos chamar de uma letra. Então, aqui eu estou declarando que P é uma proposição, passei no concurso, certo? Por que P? P é de proposição, tá? Ah, mas a gente pode declarar como A, B ou C? Claro, pode também, tá? Mas um costume que nós temos é que nem na matemática que tem o valor do X, né? Mas pode ser qualquer valor, pode ser qualquer letra, entende? Mas a gente se acostumou com o valor do X, não é assim? Aqui no raciocínio lógico a gente se acostumou com P, mas existem questões que aparecem A, B, C, entende? Então tu dá, digamos assim, um apelido mais reduzido para aquela proposição, tá? P, passei no concurso, Q, estou estudando para o concurso. E aí, pessoal, eu apresento a vocês como que nós podemos conectar essas proposições, tá? Por exemplo, passei no concurso e estou estudando para o concurso. O E é um conectivo. Tá. Então, quer dizer, Nívia, que se eu ler uma sentença e tiver o E, é uma proposição composta? Isso aí, tá? É um conectivo agindo ali? Sim, ele mesmo. Passei no concurso ou... eu vou dar mais um zoom aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Conectivo E, conectivo OU, tá? Vocês vão ver com o tempo que eu sou um pouco perfeccionista, então... E não sou virginiano, tá? Conectivo E, conectivo OU. Então, conectivo E, bati o olho, vi conectivo E, vi o E, é um conectivo, é uma proposição composta. Conectivo OU também. Conectivo OU. Embora conectivo OU não apareça muito, nesse ano de 2025 eu já notei eles acrescentando o conectivo OU, tá? Então, eu sempre trabalhei com ele, vi vários colegas que não trabalhavam, tá? Mas eu sempre trabalho com ele porque eu sempre acho que do nada, assim, eles vão começar a trabalhar com conectivo OU e é o que está acontecendo, tá? Já está acontecendo. Conectivo C, então, e o conectivo C e somente C, tá? São 5 conectivos. E, ou, C, então, e C e somente C, tá? Esses conectivos, eu quero que tu entenda eles. O que que eles fazem? Eles conectam 2 proposições simples. Então, eu quero que tu entenda. Para cá, tu tem uma proposição, para lá, tu tem uma outra proposição simples. O ou, a mesma coisa. O ou, o que que eu quero que tu entenda? É um ou no início, uma proposição simples, um ou no meio e uma outra proposição simples. Tá? Se então. A gente fala se então, mas é se, tarará, então, tarará. É um C no início, então no meio, tá? E passei no concurso, C e somente C, estou estudando para o concurso. No meio, C e somente C, tá? A estrutura é assim. Sempre vai te aparecer
dessa forma. Se o C poderia ser na frente. Não. Anterior, tem que ser Sempre junto. Sempre assim. Não pode, tá? O C da frente é sempre do centão. Sempre. Alguma dúvida? Mais? Olha só, coloquei uma atenção aqui para ti, porque assim, ó, a Fundatec, ela usa poucos, eu chamo de sinônimos, tá? Por exemplo, assim, ó, cada um desses conectivos, eles têm sinônimos, tá? Por exemplo, assim, ó, a Fundatec utiliza o conectivo E, às vezes não vem o conectivo E ali, entendeu? Vem o mas. Por exemplo, assim, ó, passei no concurso, mas estou estudando para o concurso. Esse mas é o conectivo E agindo, tá? Esse mas é como se fosse um sinônimo. Outro sinônimo que a Fundatec utiliza é utilizar a vírgula. Por exemplo, passei no concurso, vírgula, estou estudando para o concurso. A Fundatec gosta bastante disso. Outro sinônimo também que a Fundatec utiliza, mas isso eu vou mostrando para vocês ao longo. E último é o C no início, em vez de ter um então, só uma vírgula. Tá? Só uma vírgula. Então, C, em vez de ter um então, só uma vírgula. Então, toda vez que eu ver um C no início, é o centão agindo, tenho certeza disso, tá? É o centão agindo. E lá no meio uma vírgula. Pessoal, se fosse outras bancas, por exemplo, assim, ó, se fosse Sebrasp, tá? A Sebrasp utiliza muitos. Para cada um dos conectivos tem não sei quantos sinônimos. Claro, se fosse o caso, eu tenho isso tudo descritinho, arrumadinho, tudo bonitinho, né? Para quem vai estudar para essa banca, vocês não é necessário. A gente já sabe que a Fundatec utiliza esses três que eu falei para vocês. O mas, que é o conectivo E, a vírgula, que também é o conectivo E, e o C, em vez de ter um então, a vírgula. Esses três que a Fundatec utiliza, basicamente, tá? Mas outras bancas utilizam, e a Sebrasp, por exemplo, utiliza bastante esses sinônimos, tá? Mas a Fundatec são esses aí mesmo. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Nos conectivos? Tudo certo? Eu vou precisar, é claro, que vocês memorizem esses conectivos, tá? Deixa eu ver que horas são. Ah, tá. Eu vou precisar que vocês memorizem também esses conectivos, enfim, mas e tudo isso eu vou te ajudar, tá? Muita coisa tu vai sair daqui da aula já lembrando, tá? Então, muita coisa eu vou te ajudar. Bom, seguindo então. Ai, deixa eu tomar uma aguinha. Quanto vocês pensam aí se tem dúvida? Olha só, lembra dos princípios fundamentais, aqueles que eu falei para vocês, né? Dos princípios que a lógica se baseia. Ah, é um troço chato, assim, que é um troço, como é que posso dizer para vocês, assim, bem teórico e bem, assim, algo que a lógica se consolida, digamos assim, tá? Vocês não precisariam saber se não caísse, mas cai, tá? Questão teórica com relação a isso, mas é bem tranquilo. É teórico mesmo, tá? Então, eu vou explicar para vocês os 3 princípios lógicos, que são bem tranquilos, olha só. Princípio do meio excluído, também é chamado de terceiro excluído, tá? Não há meio termo. Uma proposição é falsa ou verdadeira. Então, eu costumo dizer, não tem T de talvez, tá? Não tem meio termo. É isso, é falso ou é verdadeiro, tá? Depois, nós temos o princípio da não contradição, que diz o seguinte: uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, que é aquilo que a gente tinha conversado, né?
Não tem como uma sentença ser simultaneamente verdadeira e falsa. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? E o princípio da identidade diz o seguinte, que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma proposição falsa é sempre falsa. Então não tem como hoje eu dizer que a sentença é verdadeira e daqui a um ano eu dizer que ela é falsa, entende? Ah, não existe isso. Certo? Os três querem mais ou menos dizer a mesma coisa, né? CV é V, CF é F, ponto. E aí eu trouxe para vocês uma questão que envolveu justamente esses princípios. Então a gente tem que tomar cuidado porque pode ser que venha uma questãozinha até assim, ó, uma daquelas sentenças que a gente precisa avaliar, sabe? Que tem 1, 2, 3, avalie a sentença, as sentenças verdadeiras. E aí eles te colocam 1, 2, 3, 4, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Enfim. Então olha só essa questão. Essa questão é modelo Sebrasp, tá? Entende-se por proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízo a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, porque só pode verdadeiro e falso, tá? Por isso bivalente. Esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro e falso. Com base nessas afirmações, julgue o item. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. E aí, verdadeiro ou falso? Não tô vindo, não tô vindo. Verdadeiro. Isto! Item? Certo! Muito bem, tá? Então, viram? É uma coisa teóricazinha que vem, tá? Bem tranquilo. Bora exercitar um pouquinho comigo? Vamos? Chega de teoria, né? Vamos lá. Das frases a seguir, a única que representa uma proposição é... Vamos analisar? Letra A, é... Não, sentença imperativa. Letra B. Letra C. Letra D. E letra E? Tá. Então, letra D, Maria preparou os documentos. Tem verbo? Tem sentido completo? Ah, quais documentos? Ah, também, né? Te acalma um pouco, por favor. Não são necessários, não é necessário, para o entendimento da sentença, não é necessário que a gente saiba quais documentos, tá? Tem sentido completo e consigo julgar em verdadeiro ou falso, se eu estiver ali dentro do contexto, claro, né? Eu consigo julgar em verdadeiro ou falso, então, portanto, letra D. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou recortar as duas que aí já fica salvo lá. Pessoal, super importante que o pessoal que já está conosco, claro, né, e quem está por vir, digamos assim, que vocês acessem a plataforma, tá? Esses dias eu estava olhando ali, claro, eu sou nova na casa, né, e aí eu estava acessando ali aquela plataforma, cara, tem muita coisa legal ali, sabe? Tu pode utilizar o teu tempo morto, digamos assim, né? Tempo morto que eu chamo é, por exemplo, assim, a gente vai no médico, por exemplo, né? Poxa, no médico tu tem que... Não tem que fazer, né? Tu tem que... Eu cancelo a minha agenda e vou, né? Porque a gente nunca sabe quando é que vai ser atendido. Então aquilo ali é um tempo morto. Ah, tu botar um fonezinho ali e seguir escutando a matéria é bem legal, sabe? Então tem recurso bastante ali. E outra coisa que vocês podem fazer é rever a aula.
E, enfim, as várias outras coisas que a plataforma ali oferece também, tá? Então não esqueçam de utilizar. E quem ainda não é nosso aluno, está pensando aí, é uma ferramenta bem interessante, bem legal, vale a pena. Então, resposta letra D para número 1? Muito bem. Alguma dúvida? E agora, número 2. Exemplo de proposição simples é mostrado na alternativa? Perfeito. Olha só, a primeira, interrogativa, já gritou para nós. Segunda, exclamativa. A terceira, que jeito eu vou avaliar isso? Será que é isso? Faça silêncio. Imperativa, né? Boa noite, Roger. E a última, 10 é um número natural, tem verbo, tem sentido completo e posso julgar em verdadeiro ou falso. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Olhe para as carinhas porque, né? Vai que alguém me faça assim, ó. Mais ou menos. Ah, esse aqui tá. Ah, tô manjando do negócio, ó. Tô que tô, hein? Tá, não botei assim, tá, mas tá bom. Olha só. Ah, tá pequeno, né? Deixa eu melhorar isso. Um minuto. Ficou melhor? Ah, errei. Fui me exibir. Tá, enfim. Ok, tá. Vamos lá. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. E aí? E aí? Quem dá mais? Quem dá mais? Tá. Ficamos entre D e E ali, né? Por que todo mundo ok? Por que ficamos entre D e E? Tudo bem? CDC imperativa, letra A, letra B exclamativa, letra C interrogativa, e aí ficamos com esse impasse aí de letra D e E. Vamos na letra D, vamos pensar. Tem verbo? Hã? Letra D é uma opinião. Pode ser descrita assim também. Mas também não tem verbo, tá? Então já caiu por isso na letra D. Então é a letra E mesmo. Tem verbo, tem sentido completo. Ah, mas ainda é cedo para quê? Independente. Se eu chegar aqui e disser para vocês ainda é cedo, vocês vão entender, sim ou não? E posso julgar em verdadeiro ou falso, né? Se eu estiver dentro do contexto, é claro. Muito bem, então a alternativa correta, letra E. Um belo exemplo de vida é uma opinião. Ótimo. Ótimo, ótimo. Vamos seguindo. Essa aqui é bem interessante. Quero ver o que vocês vão achar dessa aqui. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Vamos lá. Que belo dia. 2.
Um excelente livro de raciocínio lógico. 3. O jogo terminou empatado. 4. Existe vida em outros planetas do universo. E 5. Escreva uma poesia. A frase que possui essa característica comum é a... Tá. Bom, o que a gente pode avaliar aqui? Bom, o que a gente pode entender? A primeira é proposição? Não é, né? Então, essa aqui não é proposição porque é uma sentença exclamativa. Na verdade, essa questão é polêmica, eu gosto de questões polêmicas, assim. Na verdade, porque ele fala uma característica lógica em comum, a gente acha que a característica comum refere-se àquele em comum, entende? Então, vai dizer que a gente não fica com isso na cabeça, né? Mas, na verdade, ele só quer saber qual que é a frase que destoa, sabe? Que não tem a mesma característica de todas. Na verdade, é isso, tá? Número 2, um excelente livro de raciocínio lógico. Tem verbo? Não tem verbo. E é uma opinativa também, tá? Dá pra gente pensar nisso, né? É uma opinião. Um excelente livro de raciocínio lógico. Pra mim é, mas... Tá? Então, essa aqui não é proposição, tá? O jogo terminou empatado? Também não é interrogativa. Existe vida em outros planetas do universo? Tem verbo? Tem sentido completo? Posso julgar em verdadeiro ou falso? Respeitou os 3 critérios, é proposição. E a última, escreva uma poesia. Imperativa, né? Então, Então, olha só. 4 delas tinham a mesma característica, não ser proposição. Aqui, né, no caso aqui não seria, aqui não tem essa característica, né? Seria a questão, a sentença, no caso, né? Número 4, portanto, letra D nesse caso, tá? Ótimo, Jean, muito bem. Às vezes eu trago questões bem polêmicas, assim, pra gente analisar. Às vezes até eu gosto de analisar, mas depois que vocês aprenderam bem o conteúdo, assim, eu gosto de analisar até questões, assim, que foram anuladas, sabe? Eu acho bem importante a gente entender, às vezes, por que foi anulada, qual é o erro, né? Isso também é bem importante. Vamos lá. A alternativa que apresenta uma sentença que, do ponto de vista lógico, pode ser considerada uma proposição. E aí, com vocês? Viram de onde eu tirei aquela frase? Olha a letra E, de onde eu tirei a frase. E aí? B? D? C? Ah, tá. Tá, beleza. Olha só, letra A, interrogação gritou para nós. A gente nem olha para ela, né? A B também. A C, a vida em Marte. Tem verbo? Tem sentido completo? E posso julgar em verdadeiro ou falso? Ok, muito bem. A letra D, o que é? Imperativa, né? E a letra E, a gente fica com aquelas interrogações que a gente já tinha analisado essa sentença ali, né? Então, ele foi o melhor jogador daquele ano, ele quem? Jogador do quê e qual ano, né? Ficam muitas questões abertas, né, na nossa mente. Muito bem, então a alternativa correta, eu faço isso que é para ficar salvo lá para vocês, caso vocês queiram consultar depois, dá para vocês verem lá no nosso sistema, tá? Então, a alternativa correta, letra C, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Ah, tá. Perfeito. Número 6. Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Bom, já de cara, sim.
Nem pensaram um pouquinho? Olha só, mas por que não é E? E aí tem valor de X. Tá. Exatamente, exatamente. Vocês podiam ficar balançados também com a questão ali do que dia ensolarado, né? Mas, lembra do que é uma sentença aberta? Aquela que falta informação. Então, o jogo foi bom. Que jogo? Entende? Que fica uma lacuna? Então, por mais que a letra D seja opinativa, a gente sabe que não é proposição e que não tenha verbo, né? Já cai pelo verbo também. A letra D, D de dado. A letra B é a sentença aberta porque ela falta informação para nós, tá? E por que não é a E? Claro, nós declaramos ali o valor de X. Então, tu percebe o jeitinho que tu precisa ver? Se eu te dissesse que toda vez que aparecesse o X era sentença aberta, olha só, né? Olha o pega-ratão. Então, é isso, tá? Muito bem. Letra B. E por último, desse bloco de exercícios, acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição assume simultaneamente valores lógicos distintos. Certo ou errado? Claro, erradíssimo, né? Erradíssimo, é justamente ao contrário. O que nós vimos lá nos princípios lógicos, né? Não podemos ferir os princípios lógicos. Portanto, item errado. Tá bem? Muito bem, olha só. Então, na aula de hoje, nós já entendemos o quê? Nós já entendemos o que é proposição. Olha só que interessante. Nós já sabemos responder questões de concurso olhando e entendendo o que é proposição e o que não é proposição, tá? E nós também já conhecemos ali os conectivos. Mas tem um quadro, falta ainda um tempinho, que eu quero mostrar para vocês, que é esse quadro aqui que eu montei com os conectivos, tá? E eu vou te explicar direitinho o que eu preciso que tu memorize e o que eu preciso que tu olhe e tu vai lembrar, tá? Então, olha só. Esse quadro tem o seguinte. Ele tem o nome científico dos conectivos, que estão aqui. Então, por exemplo, o conectivo E, o nomezinho dele é conjunção, nome científico, tá? O conectivo OU, o nomezinho dele é disjunção. O OU, ele se chama disjunção exclusiva. E, falta mais um pouquinho, o condicional nós chamamos de centão. O centão é o condicional, o nome científico dele. E o C e somente C, nós chamamos de bicondicional. Isso aqui, pessoal, honestamente, e vocês depois vão concordar comigo, vocês não precisam, assim, memorizar para ontem esse nome científico, tá? Porque isso vem naturalmente quando a gente começa a fazer exercícios. Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Então, isso aqui, o nome científico dos conectivos não é necessário decorar nesse momento, tá? Não é necessário. Isso aí vem ao natural depois. O que é bastante necessário? Os símbolos. Os símbolos, sim, a gente precisa decorar. Quem já estudou raciocínio lógico já deve ter decorado. Mas quem nunca viu, por exemplo, ou quem faz muito tempo que não estuda, vamos ver, essa é a minha parte mais complicada. Mas tu vai tirar de letra, tu vai ver.
esses símbolos é o que eu preciso que tu memorize, tá? Depois, aqui eu coloquei mais por, digamos assim, por esses dois aqui, mais por rigor matemático mesmo, né? Eu sou matemático, matemático é rígido, tá? Então, se eu não botar isso, é como se eu estivesse infringindo a matemática, entende? Infringindo o raciocínio lógico. Então, o que quer dizer esses dois aqui? Vocês precisam se preocupar com eles? Não, tá? Mas olha só, não sei se vocês lembram, lá na matemática, em teoria dos conjuntos, a gente utilizava muito e, ou, né? E a gente associava com interseção, união. Então, é exatamente isso que eu coloquei aqui, tá? Ah, mas tu vai precisar, e aqui estão os conjuntos que eles representam cada um. Ah, mas precisa memorizar isso? Não, tá? Honestamente, não. Mas eu coloquei por rigor matemático mesmo, tá bem? Então, o que tu precisa memorizar? Símbolo. Olha só, e aí eu vou te apresentar esses símbolos, então, né? Vamos lá. Ó, esses símbolos é o seguinte. Conectivo E é assim, certo? Tá vendo lá um chapeuzinho? O conectivo OU é assim, é um Vzinho. O ou, nós temos essas duas simbologias. O maisinho com a bolinha, ele é mais acadêmico, tá? Mas eu sempre mostro pro aluno, porque vá que a banca, né? Dê a louca, coloque, tá no edital, enfim, tá? Mas a gente usa, nos concursos, a gente usa esse aqui, que é um Vzinho com um tracinho embaixo, tá? Depois, nós temos a setinha do centão e nós temos a setinha vai e volta do C e somente C, tá? Olha só, centão remete a um condicional, né? Remete a uma ida, tá? Por isso a setinha. O C e somente C, ele nos remete a vai e volta. Se chove, C e somente C, a rua está molhada. A rua está molhada, C e somente C chove, entende? Tu transita no vai e volta, digamos assim, tá? Bom, e agora, para encerrar, eu quero que tu saia da minha aula memorizando esses símbolos. São 5 conectivos. E agora, tu vai olhar para mim, tu vai largar tudo que tu tá fazendo e tu vai olhar para mim. Eu vou olhar para cada um. E as mãos livres, tá? Até quem tá lá no fundo, que eu tô vendo. É, tu mesmo. Ó, mãos livres, sem caneta, sem nada nas mãos. A gente vai fazer um negocinho com as mãos aqui pra gente já memorizar esses símbolos que eu preciso que tu memorize. Bora? São parceiros? O pessoal de casa vai fazer aí pra tela. Não precisa eu ver, tá? Mas façam pra tela aí. Não tem problema se, né, se quem tá em casa vai achar que tu tá pirando. Não dá nada. Vamos lá. Então, olha só. Conectivo E. Façam comigo. Todo mundo que eu tô olhando. Vai, Júlio. Aí. Ou. Aí, tá bonito? Ou. Centão. É a setinha, tá? Lembra da setinha? C e somente C. Olha a setinha vai e volta. Ai, tá tão bonito. Vamos fazer de novo? Bora? E. Olha só. Ou. Que bonito. Ou. Centão. E C e somente C. Tá, agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Tão bonito. Olha a visão daqui, vocês não têm ideia. Vamos fazer junto? Bora? Foi. E. Ou. Centão. C e somente C. De novo. E, ou. Centão, C e somente C. Professor chato tem alunos excelentes. Vamos lá que eu sou chata, foi? E, ou. Centão, C e somente C. Mais rápido, agora que tá muito lindo, foi? E, ou. Centão, C e somente C. Não pode. Ah, ela se atrapalhou, vou ter que fazer de novo. Foi? E, ou. Centão, C e somente C. Teve gente que se atrapalhou aí que eu vi. Vamos de novo. Foi. E, ou. Centão, C e somente C. Última vez para fechar com chave de ouro. Deixa eu ver. 2 minutinhos. Foi. E, ou. Centão, C e somente C. Agora sim. A última vez, mas muito rápido. Vamos? Vamos comigo? Bora. Foi. E, ou.
Ser então, sei somente ser. Que sucesso, meu Deus! Tá muito lindo demais. Bom, a mais tocada. Não, é o seguinte. Não, olha só. É que vocês já estão espalhando, né? Eu fiquei até vermelha agora. Tem uma musiquinha que vai ajudar vocês a decorar umas coisas, mas isso assim, ó, isso é mais adiante, tá? Que assim, ó, eu tenho que me familiarizar com vocês, entendeu? Eu sou muito envergonhada, então lá pela segunda, terceira aula eu consigo cantar. Mas ainda não, hoje é só o nosso cumprimento esse, certo? Que qual mesmo foi? E, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Não tô vendo, não tô vendo. Tem uma lá no fundo que eu não tô vendo. Ou, sei então, sei somente ser. O fiscal do concurso que se vire, é isso aí que a gente precisa memorizar, tá bem? Então, para a próxima aula, espero ter ajudado vocês. Amanhã nos encontramos novamente, já com os conectivos memorizados. Certo? Muito obrigada por hoje.